Olá! Na hora da leitura de hoje, lerei um livro sobre uma mulher muito especial. O nome dela é Conceição Evaristo, publicado pela editora Mostarda e faz parte da coleção Black Power. Este livro foi escrito por Orlando Nilha. Esta é a primeira edição publicada em Campinas neste ano de 2021. Conceição Evaristo. Gosto de dizer ainda que a escrita é para mim o movimento de dança-canto que o meu corpo não executou e a senha pela qual eu acesso o mundo. Com vocês, Conceição Evaristo. Muitos anos atrás, na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, famílias pobres, em busca de um lugar para viver, por não terem opção, começaram a erguer seus barracos na encosta de um morro. Com o tempo, chegaram mais e mais pessoas excluídas dos privilégios da cidade e forçadas a viver em lares improvisados. Entre o labirinto dos becos e os barracos amontoados, viviam operários, pedreiros, empregadas e muitas lavadeiras, mulheres que lavavam roupas dos mais favorecidos para sobreviver. Em dias de sol, os varais ficavam repletos de roupas estendidas, colorindo de esperança aquele cotidiano de pobreza. Por isso, o nome do lugar, Pendura Saia. Foi na favela do Pendura Saia que cresceu Conceição Evaristo, nascida em 29 de novembro de 1946. Ela foi a segunda de 4 meninas. Depois chegaram 5 meninos. O seu padrasto, Aníbal, era pedreiro e sua mãe, Dona Joana, era lavadeira. Pendura Saia. Aníbal trabalhava erguendo paredes de belos prédios no centro da cidade e voltava cansado para o barraco, que não tinha água nem luz. Dona Joana enfrentava as filas da torneira pública em busca de água para lavar as roupas. Para ajudar na renda, ela saía pelas ruas para catar papel, latas ou o que pudesse aproveitar. Conceição logo descobriu que os olhos de sua mãe às vezes se pareciam fontes de água. Dona Joana chorava de vez em quando, mas sequer pensava em desistir. Era na água dos seus olhos que ela renovava sua coragem para distrair a fome, brincava com os filhos e contava história. Conceição ouvia-as fascinada. Na voz de sua mãe, foi a primeira voz que ecoou em seu ser, como uma música vindo de tempos distantes. Na favela do Pendura Saia, viviam também outros parentes de Conceição. Num quartinho morava tio Osvaldo. Ele havia lutado na Segunda Guerra Mundial e aprendido muitas coisas na batalha da vida. Foi com ele que a Conceição aprendeu as primeiras noções sobre a condição dos negros na sociedade brasileira. No barraco ao lado moravam tio Totó e tia Lia. Mesmo vazio de bens materiais, o lar da Conceição era repleto de palavras. Os tios, a tia e os vizinhos também contavam histórias das vozes que se cruzavam. Conceição tecia sua própria voz. As palavras conduziam a vida para dentro da menina. Vida e palavras sempre unidas, como jamais deixariam de ser. Conceição guardava as histórias no peito como pedras, algumas preciosas, coloridas e alegres, outras pontiagudas, afiadas de doer. Aos 7 anos, foi morar com tio Totó e tia Lia, a quem sempre considerou sua segunda mãe.
Eles não tinham filhos, e ali, no barraco ao lado, Conceição viveria em melhores condições, diminuindo as despesas em sua casa. Em dias bons, quando tia Lina conseguia preparar um bolo ou doce, Conceição corria para a cerca entre os barracos e dividia sua parte com seus irmãos e irmãs. Um pouquinho para cada um, era uma alegria para todos. Depois de mudar para a casa dos tios, Conceição começou a estudar. A escola era um casarão de 2 andares. No andar de cima ficavam os alunos de famílias ricas, que podiam comprar os livros que quisessem e recebiam medalhas pelo bom desempenho das aulas. Já no porão ficavam os alunos pobres. A sua maioria eram negros. Mas Conceição era uma aluna excelente e foi preciso colocá-la em uma sala do andar de cima. Mesmo sem ser convidada, ela insistia em participar dos coros infantis e dos concursos de redação. Afinal, ela e todos os alunos do porão possuíam o mesmo direito dos alunos de viver as experiências do mundo. Em 1958, quando se formou no primário, Conceição venceu um concurso de redação e ganhou o seu primeiro prêmio de literatura. Todos os alunos pobres e eu ficávamos alocados nas classes do porão do prédio, porões da escola, porões do navio. Forte, né? Fala da Conceição Evaristo. O Pendura-Saia ficava ao lado do centro da cidade, pertinho de bairros de classe alta. A favela era uma ilha de pobreza, cercada de riqueza por todos os lados. Conceição via se repetir na cidade a mesma desigualdade da escola. A população pobre e negra tinha um lugar marcado. Aos 8 anos, a menina começou a trabalhar como empregada doméstica. Além disso, ajudava a mãe e a tia Lina no trabalho de lavadeira, buscando água na torneira pública e devolvia as roupas limpas nas casas das patroas. Conceição também percorria as ruas em busca daquilo que se pudesse aproveitar. Um desejo encantava os pensamentos da menina: dar aulas. Conceição sonhava em ser professora e fazia o que podia para aprender mais e mais. Ela aceitava livros e aulas particulares em troca do trabalho como doméstica nas casas das professoras. Uma das grandes alegrias da sua infância foi descobrir uma biblioteca pública. Foi como encontrar o mapa de um tesouro infinito, uma imensidão de livros para explorar. Conceição passou a ajudar os irmãos nas tarefas da escola. A notícia correu e a professorinha montou no quintal do barraco uma pequena sala de aula para todas as crianças da vizinhança. O tempo passava e os desafios aumentavam, mas Conceição Evaristo também crescia, e crescia com ela um tipo único de sabedoria, a sabedoria dos que precisam lutar. A necessidade de trabalhar como empregada doméstica quase forçou a Conceição a abandonar os estudos. Em meio à poeira dos becos do Pendura-Saia, sua mãe e sua tia a haviam ensinado a olhar e sentir o céu, as nuvens e as estrelas. Nestes sinais do infinito, a jovem alimentava sua esperança. E desse assuntar a vida, que foi ensinado por ela, ficou em minha mania de buscar a alma, o íntimo das coisas.
Nesta época, fazia sucesso o livro Quarto de Despejo, em que a escritora negra Carolina Maria de Jesus contava sua vida de favelada em São Paulo. Os leitores das classes ricas ficaram comovidos com o livro, mas Conceição e seus familiares se sentiam como personagens de Carolina, pois viviam no dia a dia a realidade cruel daquelas páginas. A pobreza doía, feito uma dor ancestral. Dor que havia atravessado o oceano nos porões dos navios. Dor escravizada por séculos. Dor de mulheres e homens negros que, depois do fim da escravidão, foram entregues à própria sorte no mundo que os rejeitava. Para superar o pouco que a vida oferecia, Conceição escrevia, e a escrita era uma maneira de viver seus sonhos. Em 1968, uma redação da Conceição, chamada Samba Favela, foi além dos muros da escola e foi publicada no Diário Católico de Belo Horizonte. A escritora começava a encontrar sua própria voz. Seguindo o sonho de ser professora, Conceição ingressou no curso normal do Instituto de Educação de Minas Gerais. E em 1971, aos 25 anos, ela conquistou o diploma tão desejado. Contudo, uma notícia veio perturbar os moradores do Pinduraçaia. A prefeitura anunciou que eles seriam removidos para a periferia da cidade. Os pobres deveriam viver distantes do centro, o que significaria ainda mais pobreza. O peso da desigualdade caía mais uma vez sobre a vida da Conceição. Era o fim da comunidade, onde ela havia despertado para a vida, onde viviam os personagens que povoaram sua infância e juventude e que habitariam para sempre os becos da sua memória. Dona Joana acabou se mudando com os filhos para a cidade de Contagem, no interior de Minas Gerais, e Conceição decidiu ficar e tentar a sorte em sua cidade natal. Durante 2 anos viveu na casa de amigos, mas não conseguiu emprego como professora. Em 1973, prestou um concurso para dar aulas no Rio de Janeiro e foi aprovada. Certa tarde, Conceição foi até a beira da estrada, despedindo-se dos amigos e embarcou de carona para seguir o seu destino. A mudança para o Rio de Janeiro foi um divisor de águas na vida de Conceição. Ela realizou o sonho de ser professora e ingressou no curso de letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Numa manhã de 1976, Conceição atravessava distraída a rua quando seu olhar encontrou o olhar de um homem que vinha em sentido contrário. Daquela rápida troca de olhares nasceu um amor para a vida inteira. Conceição e Osvaldo se casaram e se tornaram companheiros de jornada. Em 1980, nasceu a Iná, filha de Conceição e Osvaldo. A bebê nasceu com problemas de saúde e os médicos lhe deram apenas 3 meses de vida. Mas a Iná trazia no sangue a coragem e a vontade de viver. E ainda no comecinho da vida se revelou uma guerreira. Conceição interrompeu o curso de letras para cuidar da filha. A maternidade foi para ela, antes de tudo, um ato de generosidade, de abrir caminhos para que outra vida pudesse florescer. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Conceição seguiu dando aulas e escrevendo. Durante os anos
de 1980, ela participou do Grupo Negrícia, que recitava poesias em favelas, em presídios e em bibliotecas públicas. Entre 1987 e 1988, Conceição escreveu o livro Becos da Memória, sua primeira grande narrativa, inspirada no tempo em que viveu no Pendura Saia, e misturando lembranças e imaginação, criou um estilo próprio de contar uma história. Mas o livro não foi publicado e permaneceu guardado no fundo da gaveta. Em 1989, um acontecimento doloroso marcou para sempre a vida de Conceição e Ainá, a morte do Osvaldo. Mãe e filha se uniram ainda mais para superar a ausência do pai e companheiro. Era preciso seguir em frente, pois entre a dor e a dor, é ali que reside a esperança. Conceição terminou o curso de letras em 1990, aos 44 anos. Seus poemas foram publicados nos Cadernos Negros, uma série dedicada a divulgar obras de autoras e autores negros. Foi o início oficial de sua carreira como escritora. Durante a década de 1990, Conceição se tornou mestre em literatura brasileira e continuou publicando poemas e contos nos Cadernos Negros. Sua literatura surgiu como um grito de afirmação da voz de quem sempre esteve à margem da história oficial do país. Ao criar relatos e versos a partir de sua condição de mulher negra, Conceição dava vida a personagens tornados invisíveis por uma sociedade desigual e preconceituosa. Cadernos Negros, poemas. Em 2003, Conceição publicou o seu primeiro livro, Põe-se-á Vivêncio, em que conta a solidão, os sonhos e os desencantos do personagem principal. Em 2006, foi lançado Becos da Memória, depois de permanecer por mais de 20 anos no fundo da gaveta. Em 2008, publicou o livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos. Conceição publicou também os livros de contos Em Submissas Lágrimas de Mulheres, em 2011, Olhos d'Água, em 2014, e Histórias de Leves Enganos e Parecências, em 2016. A autora recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio Jabuti de 2015, pelo livro Olhos d'Água. Além disso, teve obras publicadas no exterior e traduzidas para o inglês e francês. A palavra escrevivência foi criada por Conceição para definir a sua arte, escrever a vivência do dia a dia e das lembranças dela mesma e do seu povo. Palavras e vida, sempre unidas, como ela havia aprendido ao guardar no peito as histórias que ouvia no Pendura Saia. A literatura de Conceição resgata uma voz ancestral, voz das mães pretas escravizadas que eram obrigadas a contar histórias para entreter os filhos dos senhores. Conceição não ecoa essa voz para agradar aos ouvidos das classes privilegiadas, mas para expressar o mundo interior da mulher negra. A nossa sobreescrevivência não pode ser lida como história de ninar os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Uau! A nossa escrevivência não pode ser lida como história de ninar os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos.
Em 2011, Conceição concluiu o doutorado em literatura comparada ao estudar a literatura afro-brasileira e a literatura africana de língua portuguesa. Aposentada como professora, Conceição vive no Rio de Janeiro com sua filha. Ela costuma dizer que ter se tornado uma autora consagrada não desmente a regra de que a sociedade brasileira é injusta e racista. Ao contrário, confirma a regra, pois Conceição entende que sua trajetória é uma exceção. Assim, as exceções devem servir para mudar as regras. Desafiando as expectativas, Maria da Conceição Evaristo de Brito, nascida na favela de Pinduraçaia, mulher brasileira, negra, se tornou professora, doutora em literatura e uma das grandes escritoras do país. Fim da história. Quem gostou, bate palmas. Que história linda! E aquece o nosso coração. E eu vou encerrar com o que está escrito na última página. Desafiando as expectativas, Maria da Conceição Evaristo de Brito, nascida na favela do Pinduraçaia, mulher brasileira, negra, tornou-se professora, doutorada em literatura e uma das grandes escritoras do país. Ela quer mostrar e ela mostrou que exceções devem servir para mudar as regras. Eu desejo que muitos outros negros se tornem escritores, doutores, professores e que nos ensinem a sermos melhores seres humanos. Até a próxima Hora da Leitura!